Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Integrantes da comissão especial que analisa a Lei Geral da Copa do Mundo de Futebol de 2014 criticaram o secretário-geral da FIFA, Federação Internacional de Futebol, Jerome Valcke, que foi chamado de arrogante pelo deputado Rui Palmeira, que ainda chamou o texto de subjetivo e mal redigido. Irônico, o dirigente da FIFA comentou: é um elogio muito bom. Para falar dos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, convidamos os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Rui Palmeira, do PSDB de Alagoas. Deputado Vicente Cândido, como é que o senhor vê essa crítica feita pelo presidente da FIFA? Olha, eu não queria levar para o lado pessoal, da postura pessoal do secretário-geral da FIFA. O deputado Romário também ontem trabalhou um pouco essa linha. Acho que o importante aqui é a política, é o projeto de lei que nós vamos votar. O senhor achou subjetiva a redação, né? Não, eu quero discordar aqui do meu colega Rui Palmeira. Ele está fazendo a crítica, tem contribuído com a crítica na comissão. Acho que ontem ele pegou um pouco mais pesado, até pela presença da FIFA aqui. Mas não vejo nada de subjetivo, aliás, muito objetivo, até criticado por objetividade demais por alguns órgãos, por exemplo, Defesa do Consumidor. Vamos ouvir aqui a Associação de Proteção das Marcas também. Ou seja, a crítica do outro lado é que ele é objetivo demais, que fere a soberania nacional. E isso nós vamos tratar, tanto esse lado da crítica mais pesado, como o lado ontem exposto pelo deputado Rui Palmeira da subjetividade. Não concordo com nenhuma das duas posições. Mas o senhor considera também os preços dos ingressos importantes para discutir? Olha, o preço não cabe ao governo brasileiro, ao Congresso Nacional, entrar nessa matéria. O artigo 170 da Constituição Federal, inciso 4º, é muito claro, da liberdade de iniciativa do mercado brasileiro. Somos uma economia capitalista. Quem define preços do show do Roberto Carlos, da FIFA ou do jogo do Corinthians é o organizador que sabe dos teus custos e vai programar teu preço. É evidente que o preço do ingresso para a Copa do Mundo não é barato. Tanto é que há um apelo da presidente Dilma e ontem aceito pelo secretário-geral da FIFA de ter um grupo de ingressos populares que será vendido aí por volta de $25, que seria bastante razoável. Ainda não é um preço acessível para uma boa camada da população brasileira, mas já seria um gesto bastante interessante. Deputado Rui Palmeira, e o senhor como é que vê esse problema da Copa de 2014? Bom, Tarcísio, inicialmente agradecer o convite, saudar o deputado Vicente Cândido, relator dessa importante matéria da Lei Geral da Copa. Bom, e coloquei isso e tenho colocado nas reuniões e nos debates que a comissão especial tem feito a minha crítica a alguns pontos dessa lei geral, que entendo e continuo entendendo dessa forma, que são subjetivos, são muito abertos. Tenho feito essa crítica, mas acho que estamos avançando. A FIFA já acatou, já aceitou a meia entrada para idoso. Ontem, a informação que tivemos do deputado Renan Filho, que é o presidente da comissão, que a FIFA também está em processo, ou se não, já acatou a questão da meia entrada para estudantes. Uma parcela dos ingressos seria destinados à meia entrada para estudantes. Mas a lei, no meu entendimento, tem alguns problemas. Acredito que a lei, em alguns pontos, em relação à venda de ingressos, por exemplo, ela ainda fere o Código de Defesa do Consumidor. Tem a questão da criação de tribunais exclusivos para o evento, um modelo que já foi utilizado na África do Sul e que gerou muita polêmica. Eu, sinceramente, não vejo necessidade de termos um judiciário paralelo apenas para esse evento. Acho que o nosso judiciário pode sim dar conta tranquilamente das demandas que irão surgir. E o que eu coloquei ontem é que entendo que alguns pontos são subjetivos, são pouco claros, e podem gerar, e nós temos aqui com o relator e com essa casa a oportunidade de aprimorar esse projeto para que amanhã, durante o Mundial, não haja uma chuva de ações judiciais em cima da FIFA, em cima da organização do Mundial. Então, a oportunidade que nós temos de ajustar alguns pontos
E acho que, obviamente, o relator, apesar de termos de discordância, está analisando isso da melhor maneira possível. Agora, deputado, o senhor, como algumas pessoas, observadores, o senhor concorda que há um atraso das obras, que algumas obras poderão não estar concluídas a tempo em 2014, porque está muito próximo, né? Tarcísio, não e é... há uma infinidade de obras, né, não é matéria da Lei Geral, é matéria do Congresso Nacional no campo da fiscalização, na Comissão de Fiscalização e Controle e até da Comissão de Esporte e Turismo, que também o Rui é membro como eu. Essa preocupação diminui a cada dia. Em relação a estádios, não terá problema, tem muitas obras adiantadas, inclusive. Se tiver um outro caso, não afetará, porque a FIFA poderá mudar o campo de jogo em alguns casos. Aeroportos, acho que sai solução aí para os casos de maiores estrangulamentos, que é São Paulo e Brasília, está bem encaminhado também. Vamos ter aí um problema talvez na mobilidade, que é trânsito aí nas capitais brasileiras, que poderá ser amenizado, por exemplo, com autorização para que os estados ou municípios, em achando conveniente, no dia do jogo mais importante, decrete feriado. Pode ser uma das alternativas, mas vamos acompanhar atentamente a evolução das obras. Queria voltar um pouco ao tema, Tarcísio, que se o deputado Rui pudesse precisar um pouco aí da subjetividade, a minha análise, que é um projeto de 38 artigos para um evento específico, autorregulamentado, ou seja, nós não vamos delegar para a Presidente da República a regulamentação praticamente de nada ali. Podemos aprimorar, ele sabe disso, nenhum projeto sai do Congresso Nacional como entrou, e, sobretudo nesse caso, se tratando de futebol, inclusive, suscita interesses e desperta as paixões de todo jeito. Nós temos essa percepção, né, de que podemos aprimorar, o governo está aberto a isso, a relatoria está aberta, as críticas do deputado têm sido muito ponderadas e muito firmes, né, nessa situação. Então, se ele puder precisar algum artigo ou capítulo ali que a gente pudesse precisar um pouco melhor para sair da subjetividade, de repente a gente pode avançar e ter um relatório que concordo com o deputado Rui, acho que não interessa para o governo brasileiro, não interessa para o Estado brasileiro e nem para a FIFA, que a gente faça uma lei que continue dando insegurança jurídica, né? Mas eu acho que nós temos aí nos próximos dias, né, um espaço muito grande de trabalhar detalhadamente o que a gente pode fazer de melhor, ou suprimindo, ou agregando alguma ideia nesse sentido. Nós temos até aqui uma observação do Romário a respeito da autonomia da FIFA. A FIFA não pode mandar no país, deputado Romário, PSB, RJ. Quer dizer, ele está considerando que a autonomia da FIFA fere a soberania do país, a soberania nacional. Como é que o senhor vê isso, deputado Rui Palmeira? Olha, Tarcísio, em alguns pontos eu concordo com o deputado Romário. Eu acho que há excessos na lei. Por exemplo, em relação à vendagem de ingressos. O deputado Vicente Cândido tocou aqui na questão da subjetividade e faço questão de encaminhar a ele algumas sugestões, inclusive por escrito. Um dos pontos é esse. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é um marco legal importantíssimo para o consumidor brasileiro. E da forma que está posta hoje na lei geral, inclusive falando da venda separada do ingresso ou em conjunto com pacotes, pode levar à chamada venda casada, por exemplo. Então, se poderia acrescentar, Vicente, no final desse artigo, eu não lembro qual é o número desse artigo, um parágrafo único dizendo que, em relação à vendagem, será respeitado o Código de Defesa do Consumidor, ponto final. Se isso for feito, já dá uma amarrada e a questão do ingresso vai ser, o Código de Defesa do Consumidor vai ser respeitado. A questão dos tribunais exclusivos, acho que não há necessidade. Porque a FIFA tem um tribunal, uma justiça paralela, um tribunal de exceção, eu nem gosto muito desse termo, mas uma justiça paralela exclusiva para aquele evento. Acredito que nós temos a justiça competente, capaz, com virtudes e defeitos, mas certamente com capacidade de gerir todas as demandas que devem surgir em relação ao Mundial. Agora, criar um judiciário de transição só para a Copa do Mundo não parece um tanto absurdo quando a justiça está em pleno funcionamento no país, não é? Não nos parece razoável esse ponto, Tarcísio. Inclusive, há opiniões de magistrados, ministros do Supremo, ex-ministros, advogados renomados contrários a esse ponto, inclusive
no entendimento de alguns deles, há flagrante inconstitucionalidade nessa questão. Obviamente, cabe o debate, e o relator tem feito isso. Nós vamos ouvir um representante da Associação dos Magistrados para debater esse ponto exclusivamente, e acho que o debate tem sido feito da forma correta, apesar dessas divergências. Agora, deputado Vicente Cândido, o senhor concorda com a criação do Judiciário de Transição? Primeiro, quero comentar a matéria do Romário. Eu acho que o Romário está perdendo a oportunidade de continuar grande para o povo brasileiro. O Romário prestou um serviço muito relevante aí no futebol, na seleção brasileira. E se ele continuar nessa tecla, né, o deputado de uma tecla só, da briga pessoal dele com a FIFA, como ele demonstrou ontem aqui na comissão, eu acho muito ruim para o Romário. Quero aqui fazer um conselho de fã do Romário, como fui, como acho que todos os brasileiros que curtem o futebol. O Congresso Nacional está precisando de pauta propositiva, sobretudo para o esporte, sobretudo para a política esportiva. E o Romário podia ser esse grande baluarte aqui no Congresso Nacional. Acho que é essa a esperança que todos nós temos. E ele tira a diferença dele com a FIFA em outro campo. Em relação à soberania, não há hipótese. A FIFA não feriu a soberania das 19 Copas que ela já fez pelo mundo afora. O Brasil não é mais ou menos soberano que os Estados Unidos, Alemanha, Japão, como todos os outros países que já organizaram. Pelo contrário, a presidente Dilma foi mais dura, inclusive, agora na redação final do projeto que está aqui tramitando. A FIFA queria mais coisa, a presidente Dilma cortou. O que nós estamos fazendo aqui é um quebra-cabeça para adaptar algumas situações especiais de um evento especial que não foi contemplado no Código do Consumidor há 21 anos atrás, que jamais imaginava que a gente fosse recepcionar a Copa do Mundo. A nossa legislação permite você fazer lei especial, lei por tempo indeterminado, só não pode fazer lei pessoal, mas lei especial permite fazer. A gente poderia fazer tranquilamente para esse evento, vale essa lei até dia tal. Não tem nenhuma agressão à nossa cultura jurídica. Então não vejo nenhum conflito. Em relação aos tribunais, nós temos um tribunal especial para julgamento de falência de empresas, de família, juizados especiais para as pequenas causas. O que está se criando ali para evitar o congestionamento de causas, que aí não é problema só da FIFA. Eu, consumidor, eu entro na justiça contra a FIFA e eu quero a solução rápida. A FIFA talvez até não interessa, então nós estamos preocupados com o consumidor brasileiro, com o fornecedor brasileiro, não é com a FIFA. Imagina, a Copa do Mundo começa amanhã, eu tenho uma demanda, vou na justiça comum, na ordinária, eu tenho a solução daqui a 5 anos. A FIFA já foi embora, está fazendo outra Copa, tá certo? Nós precisamos especializar os nossos jogadores para esse evento específico. Nós estamos falando de uma lei internacional, de relações internacionais. Nós precisamos entender, o americano comprou o ingresso lá, vem para cá, tem problema, onde que ele vai demandar? Lá no país dele que ele comprou, aqui no Brasil. Então, tudo isso precisa de especialidade, precisa do juiz estar treinado para isso, dos instrutores do processo estarem treinados para isso. E é isso que nós vamos fazer, para agilizar a situação do ponto de vista mais do consumidor, que em tese seria quem demandaria mais contra um evento desse tamanho. Então, não vejo nenhum problema. Aliás, o Jerome falou ontem, não foi exigência da FIFA, isso foi sugestão aqui do governo brasileiro. Aí foi lá na África do Sul, fizeram também porque tem um judiciário congestionado. Não é realidade para todo o Brasil, mas vai em São Paulo, por exemplo, vai entrar na justiça ordinária e ver quanto tempo demora, por exemplo, o julgamento de qualquer processo lá, se não fosse o juizado de pequenas causas, por exemplo. A experiência funcionou na África do Sul? Funcionou. Funcionou bem? Funcionou, teve problema, teve atrito, que aliás nós devemos pegar a experiência negativa lá e trazer para cá e não aplicar aqui. Mas é necessário fazer isso. A FIFA não quer sair daqui com um monte de ações pendentes nas costas e nem a demanda brasileira que, porventura, vai ocorrer também quer julgar um processo 2 anos depois da Copa já realizada. Então, é isso que está colocado, nada mais do que isso, nenhuma exigência, nenhuma tribunal de exceção não existe. O Brasil já trabalha, aliás, nós temos justiça privada. Nós poderíamos remeter, Rui, na lei, inclusive, nos casos de demanda do futebol, julgar, você remeter isso para a justiça privada desportiva, que é a primeira justiça privada do Brasil, é desportiva. Imagina a demanda de um campeonato brasileiro, se for para a justiça comum, o que acontece? Nós poderíamos criar ali, talvez, inclusive, elegendo arbitragem, nos casos de maiores montas, por exemplo, entre FIFA e fornecedor, entre FIFA e o governo brasileiro, você
você remeter para a justiça privada, né, que no Brasil funciona muito bem, uma lei super moderna. Então nós temos que achar essas alternativas todas para fazer um evento decente que não gera insegurança jurídica e que não gera demanda histórica de 10 anos. Daqui a 10 anos você vai estar julgando casos que aconteceu agora no Brasil. Deputado Rui Palmeira. Bom, Tarcísio, essa questão da justiça, de se criar essa justiça exclusiva, diria dessa forma, eu continuo contrário. E penso que se a FIFA não quer sair do Brasil carregada de ações judiciais, é simples, é só cumprir a lei como ela está posta, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que é o ponto que nós temos que atacar, que a FIFA cumpra a lei. Rui, o mundo ama Copa do Mundo, ama futebol, mas o advogado gosta de uma ação contra a FIFA, como gosta contra a CBF, como gosta contra a federação lá do teu estado, porque suscita interesse, suscita negócios. Ele vive disso. Então, vive disso. Né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer a leitura. O bom seria isso. Esse é o melhor dos mundos que você está colocando, mas não depende da gente. Sem dúvidas, né? Vicente. Mas, obviamente, se a FIFA, o que está por trás disso tudo, a relação de consumo entre o cidadão que vai comprar o ingresso e a FIFA, sobretudo, há questões de propriedade intelectual, que também certamente será um bom debate, mas, sobretudo, a relação de consumo, que deve ser respeitada. A própria presidente Dilma, o deputado Vicente nos trouxe há poucos dias atrás, a presidente Dilma disse que a legislação brasileira seria integralmente respeitada. E o Código de Defesa do Consumidor deve e tem que ser respeitado. E acho que, para isso, um ajuste simples na parte que fala da venda de ingressos, a gente poderia certamente ajustar e alinhar esse ponto para que a FIFA tenha, sim, alguma responsabilidade sobre a vendagem de ingressos. Mas a FIFA aceita alterações assim? Eu acho que tem que aceitar. Que ontem foi a minha colocação ao senhor Jerome Valk. Quer dizer, para ele, quais são as boas condições? Porque eu entendo que em algumas entrevistas que ele tem concedido à imprensa brasileira, ele mostra um tom de arrogância, de prepotência, fazendo até algumas ameaças veladas, falando o Mundial vai ser no Brasil, mas nós precisamos de boas condições. Eu perguntei quais são as boas condições. É aprovar a lei geral do jeito que ela veio para cá? Se fosse dessa forma, não precisaria de Congresso. Era através de um decreto ou de outro mecanismo, não precisaria ter se formado uma comissão especial para debater, não precisaria da lei ir ao plenário. Eu acho que nós temos que seguir todo o rito, fazer uma análise minuciosa e certamente ajustar alguns pontos que entendemos abertos, polêmicos. Acho que é por aí. Primeiro, Rui, eu acho que estamos abertos, acho que tem ajuste a fazer. Quando você fala ali num artigo que fala da penalidade do consumidor, acho que precisa redigir melhor, você tem razão. Mas nós temos que ter a compreensão, por exemplo, de que o Código do Consumidor nosso é um código de princípios. Ele não consegue entrar nos detalhes, porque o detalhe da economia, da relação de consumidor com fornecedor, é um emaranhado de muitas situações diferentes que o código não vai dar conta. Senão você teria um código de 1000 artigos, né? Não é o caso do Código do Consumidor. E a nossa legislação, a Constituição Federal, ela diz o seguinte: a lei especial, a lei específica, ela é mais forte do que a lei geral. Tá certo? Então, por isso que justifica uma lei específica para este caso. Se nem o Estatuto do Torcedor, que é uma lei de 10 anos atrás, aprovada pelo Congresso Nacional, dá conta de detalhes, né, dessa relação de torcedor com os jogos, os eventos, imagina, né, um evento de Copa do Mundo. Né? Nós temos que pegar essa experiência, nesses ajustes que você está dizendo, e nós podemos colocar nesse relatório, nessa lei, introduzindo o dispositivo, por exemplo, no Estatuto do Torcedor, né, que a lei geral está muito mais completa, e era já esperado, com muito mais experiência acumulada internacional do que o nosso Estatuto do Torcedor, que, quando isso foi feito, não tinha tanta atenção como tem hoje. Então, vamos pegar essa experiência, vamos fazer ajustes, vamos procurar melhorar a nossa legislação local. Nesse caso do Estatuto do Torcedor, acho que é evidente e precisa fazer isso, acho que já seria um trabalho nosso aqui de colaboração, né, para melhorar a situação do torcedor. No caso de uso de marcas e proteção de marcas também é a mesma coisa. A nossa lei é boa, mas é generosa. Nosso poder de aplicação é próximo de zero, você sabe disso. Não é culpa desse ou daquele governo. Nós nunca ativemos para isso. Então, podemos pegar a lei geral agora e alterar e aprimorar a nossa lei de proteção de uso de marcas. É um sonho dos clubes brasileiros, você sabe disso. Você quer ser prefeito, você vai conviver com isso, né, de ter mais proteção às marcas dos patrocinadores do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos estaduais. Você sabe disso. Então, vamos aproveitar e aprender com essa experiência internacional e fazer os ajustes.
correto. Acho que nós temos que aproveitar esse momento aí e avançar no máximo possível. E dar toda a segurança jurídica, você também está corretíssimo. Tirando alguns exageros aí que você fala, mas do resto, acho que 90% será bem aproveitado e da tua contribuição. Olha, entendo que exagerada é a lei geral da forma como está. Continuo com esse pensamento, Vicente. Você viu que o Jerome não é tão antipático assim ontem, né, como a imprensa não, também ontem tenta elogiei a candura e a humildade deles aqui na Câmara, diferente das entrevistas que eles têm concedido, tanto ele quanto o senhor Ricardo Teixeira. Em algumas entrevistas são impropérios, ameaças veladas, enfim, algumas questões que não vale a pena serem debatidas. Uma arrogância, uma prepotência. Ontem era diferente, era uma candura e uma humildade que inclusive elogiei. Mas, obviamente, nós temos que ter muita atenção a esses pontos que entendemos polêmicos da lei geral. A questão das marcas e patentes, enfim, relacionadas ao evento, obviamente. Hoje o país quase que não combate a pirataria em todos os setores, chega no setor da música. E marcas e patentes, o país tem uma legislação, tem uma legislação específica própria, sobre específica. Mas, então, Tarcísio, olha, fica a cargo de um órgão do Ministério da Justiça, que é de combate à pirataria, que não tem estrutura, o INPI, que normatiza, não fiscaliza, não tem o mínimo controle sobre isso. Nacional da Propriedade Intelectual, Exato. é do Ministério da Indústria e Comércio. No fim, fica aleatório para a Polícia Federal, para a Receita Federal, na região de fronteiras. Os estados passam ao largo disso. Você não vê um estado com programa de combate, até parece que não tem sonegação de ICMS. Há outras prioridades hoje aos estados. Mas você pegar um estado como o de São Paulo, Rui, não tem por que não ter lá um grupo, né, junto, né, em conexão aqui com o governo federal de combate à pirataria, porque o estado de São Paulo perde tanto quanto a União perde também. Então, esse debate, né, só vem à tona agora. Você viu um depoimento do representante do INPI na comissão, falou, nunca vim aqui falar sobre nada. O Congresso Nacional não tem ideia do que é o papel do INPI, qual a importância disso para a economia, que vai ser a terceira, a quarta economia do mundo daqui a alguns anos, Tarcísio. Então, acho que esse debate está aflorado e a gente tem que aproveitar e crescer claro, nesse se esse debate processo. É para melhorar a legislação, se o consumidor, o povo brasileiro, vai ter uma legislação mais forte, não só para a Copa, essa legislação vai ser aproveitada posteriormente, certamente terá nossa concordância. Nosso tempo está esgotado, eu queria agradecer aqui a presença dos senhores. Pensei que estava começando agora, pô, que pena. Mas infelizmente está esgotado. Agradecer a presença do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e do deputado Rui Palmeira, do PSDB de Alagoas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.